Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do Elas em Tech, aqui da Sky One. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, nós vamos conversar com uma executiva que vive na prática a transformação digital dentro das empresas. Ela é CEO da Smarkets e tem uma trajetória marcada por estratégia, inovação e visão de negócio. Mônica, obrigada pela tua presença, obrigada por estar aqui. Agradeço demais que aceitou o nosso convite. A gente quer muito saber da sua trajetória, viu? Obrigada, Thaís. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, contando um pouco da minha trajetória, contando para vocês como a Smart vem desafiando esse mercado de supply, fazendo transformação digital. Então, para mim, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco, né, do que eu aprendi e da minha visão de negócio quando a gente fala em tecnologia. Perfeito. Mulher, CEO, empreendedora, transformadora de negócios. Essa conversa vai ser maravilhosa, tenho certeza. Obrigada mesmo. Vamos lá, então? Vamos começar? Conta pra gente um pouquinho, para quem não conhece, a Smarkets e como foi a sua trajetória profissional para chegar até onde você chegou. Imagino que não tenha sido fácil, todo mundo tem desafios, mas eu queria entender de uma linha cronológica aí como é que foi a sua ascensão profissional aí, olhando para a tecnologia. Ótimo, Thaís. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 8 anos, na oficina de costura da minha tia. Eu venho de uma família bastante humilde e desajustada, então o trabalho para mim foi acho que a primeira estratégia de construção de uma mudança de vida. Então eu comecei a trabalhar com 8 anos na oficina de costura da minha tia e depois trabalhei vendedora de loja, caixa de supermercado. E eu, aos 18 anos, entrei como recepcionista de um grande hospital. E quando eu estava quase terminando a minha faculdade em Ciências Contábeis, eu fui convidada para ser a diretora de supply chain desse hospital. É um grande hospital no interior de São Paulo. E, na ocasião, eu utilizava o pacote Office como ferramenta para fazer todo o processo de gestão de compras e de suprimentos, então, do hospital. E depois de uma longa jornada, né, dentro desse desafio, eu tive a oportunidade de fazer uma transição, não só de carreira, mas principalmente de vida. Eu saí do interior e vim morar em São Paulo para assumir um projeto de centralização e digitalização de compras numa grande rede de hospitais. Então, isso já fazem mais de 20 anos. Passa, Então, né? O é tempo passa. bastante, exatamente. Então, há 20 anos atrás, eu já tinha esse viés de pensar em tecnologia como um pilar importante das estratégias de projetos e de negócio, né? Então, sempre acreditei muito que dados, pessoas e tecnologia é realmente um conjunto importante, ou seja, são fatores de sucesso para um negócio ou, né, para um projeto dentro de uma companhia. Então, eu acabei, na ocasião, viajando do norte ao sul do Brasil, fazendo implementação de plataformas de compras, mesmo numa época em que a internet basicamente era movida à manivela. Eu lembro que, naquela ocasião, em algumas regiões do Brasil, inclusive, nós tivemos uma ineficiência para conseguir ter a digitalização do processo. Mais de mão de obra, você diz, de implantação? Disso, porque a principal ferramenta era a internet, né? O principal matéria-prima da ferramenta, infraestrutura. Consequentemente, todo o processo rodava dentro da plataforma e, para ser operacionalizada, os colaboradores precisavam trabalhar em lan houses. Naquela época, não sei se, né? Alguns aqui não Sim, se eu acho que sim. Nosso público vai saber o que é lan saber o que é house. lan house. E eles iam fora do expediente, fora do horário comercial, porque era o horário que melhor performava a internet na ocasião. Ainda assim, mesmo gerando uma ineficiência, era um projeto estratégico ao ponto de que fazer a implementação e essa centralização, realmente a gente acreditava que no médio e longo prazo traria o retorno necessário para a companhia. Então, nós insistimos no modelo, mesmo gerando ineficiência no primeiro momento. Então, era um investimento que a companhia estava realmente fazendo para a gente conseguir coletar os resultados, né? E, consequentemente, depois da implementação, tivemos a evolução da infraestrutura e o projeto foi ganhando maturidade e finalizamos, depois de algum tempo, até com alguns prêmios como melhor operação de compras corporativas, alguns chamam também de Centro de Serviços Compartilhados do Brasil, no segmento de saúde. É isso que eu ia perguntar, segmento de saúde, né? Você falou lá no Segmento de começo. saúde, exatamente. Quanto Minha tempo carreira durou isso? Eu fiquei 7 anos. 7 anos. E tive a oportunidade de replicar esse projeto nas unidades de saúde da Sonangol, que é a indústria petrolífera, né, de Angola. E aí, voltando,
eu entendi que era um momento de eu repensar a minha estratégia dentro dessa empresa. Até porque eu já era bastante procurada para ofertar essa solução em outras empresas do segmento. Então, a gente vinha sendo procurado constantemente, mas o foco estratégico da companhia não era vender serviço de compras. E eu montei um projeto de spin-off da área, e o projeto foi aprovado, eu fiquei 2 anos operacionalizando essa nova companhia e depois, por uma questão societária, eles decidiram voltar internalizando a operação e eu assumi, então, de forma, aí fala, solo, as markets com o objetivo de realmente fazer essa transformação digital com inovação dentro do segmento de saúde. Mas a Smax nasceu depois que você fez o projeto de implantação, então você fez o projeto para uma empresa específica, Fiz o imagino, projeto para a empresa e específica. você viu a oportunidade de fazer uma empresa paralela para fazer isso para todas as empresas. Exatamente, para todas as empresas do segmento de saúde. Então, eu montei um projeto de spin-off, falei, vamos tirar essa unidade que é geradora de custo, apesar de todos os benefícios e a geração de valor que ela trazia para a empresa, mas existe um mercado, ou seja, existe um mercado interessado que nós não estamos capturando porque não é o foco estratégico. Então, eu montei um projeto de spin-off, ele foi aprovado e aí essa unidade de negócio se transformou numa empresa. Tá. Que não era a Sua. Smack, exatamente. Mas é por questões societárias, foco estratégico também dos sócios, eles decidiram encerrar as atividades. Eu falei, então eu vou ficar com a base de clientes adquirida, que eu já tinha adquirido alguns clientes, e vou fazer o go-to-market sozinha. E aí nasce a Smackets. Uau, que história! Inclusive pertinho, aqui na Flórida, e eu não tinha muito capital para investir na ocasião, e eu fui incubada no escritório do meu parceiro de tecnologia, porque eu operava uma tecnologia, né, há mais de 10 anos, e aí eu falei, agora eu vou para o mercado sozinha e vou usar a sua tecnologia. Então, eu tinha um parceiro de tecnologia, e eu colocava a camada de serviço de gestão de compras em cima da plataforma de compras dele. Teu conhecimento de negócio atrelado à tecnologia fez com que você fizesse essa expansão. E qual que é o tamanho da Smarkets hoje? Você pode falar? Hoje, claro, nós temos um pouco mais de 100 funcionários. Atendemos grandes corporações, né? Então temos na nossa base de clientes Itaú, Bradesco, Gerdau, Stellantis, que é, né, o grupo aí da Fiat, Chrysler e outras marcas. Então a gente hoje atende uma tese agnóstica que nós somos, ou seja, a gente não tem depois de 2 anos, eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu entendi que o mercado de saúde tinha bastante resistência no que tange à transformação do processo de compras, e nós eu pivotei um modelo de negócio para ser cross, para atuar de forma agnóstica, ou seja, atuando em todos os segmentos. Então, aquilo que era uma operação em saúde, ela começou a se transformar para atender clientes de vários segmentos. Então, hoje nós temos ainda clientes importantes no segmento de saúde, né? Temos algumas federações de Unimed, temos Sírio, Einstein, mas nós também atendemos clientes de outros segmentos. Gente, eu conheço a Mônica há 7 anos. A gente nunca tinha tido essa conversa assim nesse nível de profundidade e de entendimento do impacto que isso deve trazer para as empresas. Na sua visão, Mônica, qual que é o principal benefício de uma empresa passar por um processo de transformação digital, olhando para uma área de grande impacto na empresa, né, de grande custo ou investimento? O que você entrega de maior valor quando você coloca a tua tecnologia com esse conhecimento de negócio que a tua equipe e você tem? Ótimo. Thaís, eu entendo que o nosso processo de transformação está focado em trazer eficiência operacional. Perfeito. Né? Hoje, as grandes corporações compram utilizando, a grande maioria delas no Brasil, compram utilizando pacote Office. Eu falo, compram como eu comprava 20 anos atrás no hospital no interior de São Paulo. Né? E aí, a gestão de dados fica prejudicada, porque os dados não estão estruturados, ou seja, eles, inclusive, não revertem em alguma estratégia positiva para a empresa. E você tem mão de obra, né, tem profissionais, colaboradores fazendo esse processo de compras acontecer com pouca automação. Consequentemente, a gente fala que o custo da transação, o custo para se gerar um pedido de compra, para se comprar uma simples caneta, muitas vezes é mais alto do que o próprio preço do produto que está sendo comprado. Nossa, isso é super importante. Até frisar aqui, o custo da ineficiência operacional fica mais caro que o produto comprado. Olha Exatamente. que grande gargalo que as empresas deveriam estar olhando como foco estratégico, porque a economia na ponta, né, eficiência operacional, muitas delas, talvez por falta de não de conhecimento, mas de comportamento humano, né, eu sempre fiz assim,
talvez não queiram passar por esse processo. Mas me conta mais um pouquinho, o comportamento humano das pessoas, a forma, a cultura da empresa, isso dificulta muito um processo de implantação? Com certeza, eu costumo dizer que nossa principal barreira de entrada é o mindset dos colaboradores. São as São as pessoas, não é a pessoas, tecnologia exatamente, não é a mais. tecnologia. Porque a tecnologia, muitas vezes ela muda o processo, né? Então, para você ter toda essa eficiência no processo de digitalização, no uso de alguma ferramenta tecnológica, é necessário adaptação dos processos. E a gente normalmente vive, mesmo no contexto profissional, numa zona de conforto. Então, eu faço assim há 5, 10, 1 ano, e é assim que eu faço. Então, quando você faz uma transformação digital, você precisa repensar o modo de ser feito o mesmo processo, né? Então, precisa ser adaptado e as pessoas precisam estar, inclusive, adaptadas também a essa nova forma de comprar. E nós temos ainda uma geração que não é nativa digital. Consequentemente, ela vê barreiras quando ela tem que apertar um botão diferente do que ela apertava, né? E quando ela tem, então, mudar o processo dela, ou mudar a forma de fazer, e às vezes ela entende que a tecnologia mais atrapalha do que traz benefício para ela. Porque Mas é ela que, na tem que verdade, mudar o ela tem a comportamento. barreira. Tem a barreira da mudança do comportamento, da Essa é mudança uma do pensamento. dos principais problemas que você encontra num processo de venda, talvez, ali. Eu acho, inclusive, na venda de inovação. Eu vejo que as pessoas, quando ela entra num cenário, num contexto do qual ela não tem ainda 100% de segurança do resultado, mesmo tendo case de sucesso, ela tem mais dificuldade de tomada de decisão, né? Porque ela tem, muitas vezes, já um resultado satisfatório dentro do processo que ela faz, e fazer inovação pode custar. Né, custar bastante, custar principalmente, né, o insucesso. Né? E nem todo mundo está também aberto a errar, a reprocessar, a recomeçar. Então, eu acho que vender inovação, inovação não é só tecnologia, mas quando a gente fala inovação gerada por tecnologia, eu acho que ainda é um grande desafio em detrimento realmente do mindset dos decisores e dos colaboradores que participam dos projetos. Nossa, essa pauta dá uma palestra, né? Porque eu falo, aqui na Sky One, quando a gente tem uma plataforma de dados que faz toda a orquestração da jornada do dado. E quando a gente vai para o mercado também olha e fala assim, mas qual é o ROI desse projeto? Eu falei assim, ele não tem um ROI inicial, a gente precisa começar a olhar primeiro para a reestruturação da tua ineficiência de gestão e olhar para o retrovisor. É construir a tua jornada para que você tenha pelo menos a fundação, para que depois você comece a olhar para preditivo, para modelos que te deem visão futura e não só para trás. E existe esse comportamento realmente que você está falando do medo da inovação, do risco, do direcionar foco e energia, porque além do dinheiro tem o tempo das pessoas, e aí elas competem com operações que teoricamente funcionam, mas poderia ser melhor, mas não está dando trabalho, então vamos continuar aqui. E isso é exatamente o que você sofre também para um processo de inovação na área de compras. Exatamente. Muitas vezes nós Pessoas. temos no portfólio soluções mais inovadoras, como o Marketplace, mas ela requer realmente um novo recorte do processo de compras. Então, requer mudança de política, mudança de regras de compliance, de governança. A gente vê bastante atratividade no conhecimento dessa solução e da proposta de valor dela, mas é o produto que a gente hoje tem um pouco mais de dificuldade. O ciclo de venda ele é mais alongado, em detrimento justamente da falta de conhecimento, e eu posso até dizer um pouco de coragem de um gestor ir lá e falar, eu vou realmente fazer esse processo de mudança acontecer aqui, né, para que eu consiga coletar um resultado diferente do que eu estou tendo. E aí os produtos mais clássicos a gente tem um ciclo de venda menor, porque já são conhecidos, é um cenário onde o decisor sabe que não é o mais eficiente, mas ele tem um menor risco na contratação. Nossa, esse da coragem é uma coisa que precisamos ter mais executivos, empreendedores, gestores, donos de empresa com mais coragem de fazer transformação, porque ela realmente exige um esforço de tudo, né? De bancar a decisão e olhar para médio e longo prazo. O brasileiro tem uma cultura de curto prazo e está olhando pouco para médio e longo prazo, mas acho que isso é um processo de transformação e das lideranças também, né? E requer, como você falou, realmente muito esforço, porque é mais um pratinho que a gente tem que equilibrar, porque normalmente você tem uma área de inovação, mas a área de inovação, ela precisa das parcerias com as outras áreas de negócio. A área de inovação é normalmente uma fornecedora das áreas de negócio, ela vai te trazer uma solução para a área de compras, mas quem tem que comprar a solução é a área de compras. E aí ela já tem inúmeros desafios, então assim,
Se ela vai colocar mais um pratinho para ela, então realmente requer muito suor, muito esforço, muita coragem e visão, né? Uhum. Visão de médio e longo prazo, porque nem toda solução de tecnologia tem ROI de curto prazo. Né? Exatamente. Estamos vendo agora advento de IA, o quanto diariamente eu vejo cases de ganho de eficiência com o uso de IA. Mas ainda assim, a gente tem poucos cases que mostram ROI de curto prazo. Isso eu te fazer essa pergunta em breve, mas como você adiantou, já vou colocar aquela na pauta. Obviamente a inteligência artificial está aí, mas olhando para um processo de ineficiência operacional, melhoria de produtividade, olhar para um pouco mais, se antecipar, trazer esses agentes autônomos para poder operacionalizar tarefas que a gente pode usar pessoas para ficar uma forma mais estratégica. Você tem algum cliente que já está nesse nível de maturidade que para compartilhar com a gente, que você acompanhou algum processo, a tua empresa já aplica isso dentro dos processos da tua plataforma? Me conta um pouquinho que nível de maturidade você está vendo no mercado e dentro da tua empresa em relação a IA. Ótimo. A nossa área, né, a área de procurement, de supply, é uma área bastante alavancada e orientada por compliance, governança e auditoria. Uhum. Consequentemente, as manobras de inovação ficam um pouco mais difíceis de serem executadas. Tá. Então, eu vejo o mercado muito atento e procurando soluções de automação, com uso de de predição, mas ainda poucos cases também aplicados de fato. O que a gente vê ainda são automações garantidas por RPA, Tá. né? Mas é um outro modelo de automação. Sim. Dentro da nossa base de clientes, a gente não tem acesso a. Pode ser falta de conhecimento, mas a gente conversa bastante com nossos clientes e a gente não tem nenhum deles, e estamos falando de grandes corporações, muitas vezes referências no seu segmento, que estejam muito avançados e maduros no uso de inteligência artificial, como realmente ferramenta, né, estratégia de geração de eficiência e ganho de produtividade. A gente não está vendo isso também. Tem muita gente começando projetos, ainda em teste, POCs, pilotos, MVPs, mas nenhum ainda com case de maturidade alta para compartilhar assim. Aliás, se tiver alguém assistindo a gente que tem um alto case de maturidade com implantação de IA, procura a gente que a gente quer saber um pouquinho, né? Exatamente, eu sou super também aberta a conhecer muita inovação que está sendo feita por aí. E aí você perguntou se nós estávamos utilizando IA dentro, né, da nossa plataforma. Nós temos sim utilizado. Nós temos uma IA que faz enriquecimento de especificação, como uma plataforma de compras, então ela vem uma solicitação de compras com uma especificação incompleta, por exemplo, um copo de água, e a nossa IA é aplicada para enriquecimento da especificação. Então, ela diz quais são as opções e o descritivo técnico e comercial daquele produto. Também fazemos monitoramento de preço, principalmente do varejo, que não é normalmente a referência de preço para o mercado corporativo, mas é um balizador interno para nós. Então, a gente faz monitoramento de preço de SKUs dentro da nossa plataforma. E nós estamos agora numa jornada de testar agentes como sendo agentes que vão apoiar o nosso profissional de compras, deixando o profissional de compras efetivamente mais estratégico. Né? Nós lançamos a CIA, que é a primeira fase do nosso processo de automação com inteligência artificial, e ele faz essa parte de abertura de cotação, convite de fornecedores e eleição do menor preço dentro de um processo de concorrência. E o que a gente quer agora é que ele decida o processo e passe por uma curadoria de um comprador. E eu vejo que também uma outra grande dificuldade das empresas avançarem com a inovação é porque é necessário fazer uma mudança estrutural. A partir do momento que você ganha produtividade com uma implementação de uma plataforma, você precisa repensar como você fica com a sua estrutura, como fica a sua matricial de cargos, de salários. E também novos cargos começam a surgir, né? Então, temos poucos benchmarks hoje no mercado para dizer, o papel do comprador muda, ele entra só como um validador. Então, será que ele passa a ser um comprador ou ele passa a ser um auditor de processo? Um novo cargo surge, né? Então, qual é o job description dessa vaga, né? Qual é o balizamento de salários? Como a gente treina e replica esse conhecimento? Então, toda essa discussão, ela é muito importante, porque ela não é só discussão de implementação de tecnologia. Ela muda processo, mas ela muda também a estrutura de pessoas. Gente,
Olha o que a Mônica está falando. Ela é CEO de uma companhia, Sim. colocou a inteligência artificial como centro de decisões que não impactam uma decisão de tecnologia. Não é comprar uma tecnologia igual a gente está acostumado lá atrás para resolver um processo ineficiente por planilha. Ela mexe na estrutura organizacional da companhia. Olha que ponto importante do CEO, do founder, das cadeiras estratégicas, dos grandes executivos estarem com a gente, estarem dentro do nível de decisão, porque isso tem um impacto em todas as outras áreas. Tem impacto no processo de contratação, talvez o perfil dessas pessoas mudem, como você falou. Ele não Sim. é mais um comprador, ele pode ser um auditor de um processo automatizado. E o salário dele é diferente, ou maior ou menor, ou que seja, por conta do que ele entrega de valor para a companhia. Isso tem um impacto gigantesco e fica até uma provocação aqui, né? Porque você me trouxe até uma elucidação. Será que a gente está nesse nível dos CEOs, dos donos, serem os sponsors principais das decisões de negócio, de impactar com compra de tecnologia, olhando para o impacto que tem que se transformar inteiro, em todas as áreas, em RH, em processo de recrutamento, dentro das áreas específicas de negócio que vão usufruir dessa tecnologia? E você já está fazendo isso, então, porque você está colocando isso e reolhando todo o teu processo e o impacto que isso vai trazer para a tua companhia. Isso, e então, além de colocar isso como, né, você mesmo falou, no centro da estratégia do negócio, para adicionar valor às nossas soluções, nós também estamos fazendo isso internamente, esse movimento. Nós estamos agora em implementação de uma solução que faz processamento de folha Tá. com IA. Então, nós tínhamos uma estrutura e como plano estratégico nosso as áreas de back-office também precisam ganhar eficiência para a gente ganhar a escala e conseguir melhorar a margem da companhia e, consequentemente, reinvestir em tecnologia e investir na evolução do roadmap IA. Então, nós estamos implementando internamente algumas áreas de negócio, iniciando pela área de processamento de folha. Então, o onboard do nosso colaborador e o processamento conforme as regras, né, que a gente tem de convenção trabalhista estão sendo parametrizadas e a folha vai ser gerada praticamente com uma solução de IA ao custo de um analista. Então, do que a gente investir em estrutura, a gente está investindo em tecnologia e investindo em pessoas que estão dentro da estrutura para que elas estejam aptas a mudar o processo e a utilizar essas tecnologias como essa de IA. Né? Então, E é você uma está estratégia fazendo. do nosso negócio também, buscar eficiência operacional interna. Nossa, parabéns. Acho que você está num nível de maturidade diferenciado aí. A gente falou que não tinha nenhuma empresa, mas acho que você está indo para esse caminho de maturidade e reolhando todo esse processo. Mas quando você está fazendo esses projetos, você faz com as equipes atuais, que tem um dia a dia de operação acontecendo, ou você tem uma equipe apartada que está olhando para esses projetos para você? O responsável da área que fica como sponsor do projeto, e eu normalmente transfiro a eles o protagonismo nessas iniciativas. Então, eles ficam responsáveis por buscar soluções de mercado, testar, validar, certificar, em parceria com a nossa área de tecnologia. Né? Por questões de LGPD, por questões de segurança. Então, eles são os protagonistas e têm o apoio das demais áreas, principalmente a área de tecnologia, para validar a solução escolhida. Mas é feito com a própria equipe. E o que você espera alcançar no final de todos esses projetos? O que você está visando de resultado médio e longo prazo aí para a tua companhia? Com o projeto interno, realmente a gente tem um diferencial competitivo de ser uma empresa com uma oferta de valor bastante robusta, mas com com custos competitivos, porque eu entendo que a inteligência artificial também vai mudar o ticket médio das soluções e serviços. E no nosso segmento isso não vai ser diferente. Né? Então, quando eu olho para os projetos de eficiência interna, é garantir que a empresa esteja no DNA da cultura nossa, da nossa cultura, esse viés de inovação. A gente tem um slogan lá que é Mindset Empreendedor. Então, inovação como sendo um pilar do nosso né, da nossa cultura e Mindset Empreendedor como sendo um grande motor para esses projetos acontecer, que é estar aptos a
tomar riscos, a errar. Então, para a gente, o resultado passa pela cultura, que é fortalecimento da nossa cultura, de ser uma empresa inovadora, e gerar eficiência para que a gente tenha hoje um posicionamento competitivo de mercado. Quando eu olho para soluções, eu acho que é até uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que hoje é um diferencial competitivo. Né, é ganhar mercado e é realmente impactar os nossos clientes com uma solução que gere valor, que realmente traga essa eficiência, que a gente consiga medir o ROI, que seja metrificado e que, de preferência, a gente consiga trazer o ROI num curto ou no médio prazo, quando possível. Mas eu reconheço que esse movimento ele não é mais um movimento só de escolha, ele é necessário. Porque Você passa a ser colocou uma sobrevivência daqui 3, daqui 4 para anos, se nós frente. não estivermos neste caminho, talvez outra empresa vai estar muito mais à nossa Com frente. certeza. Se você não está se preparando agora para as transformações que o mercado vai exigir que sejam feitas, pode até morrer, né? Sim, Você fica para trás, porque você deixa de ser competitivo, teu preço fica incompatível com o que o mercado aplica devido às grandes inovações, e você acaba perdendo o share de mercado, e isso faz com que a empresa finda, né? Ou demore tanto tempo para se transformar depois que o problema chegou, que talvez não tenha tempo de deixar de pé é. novamente, E né? eu acho que essa é uma preocupação que está na agenda dos CEOs, independente do porte das Tá, empresas. essa A é uma preocupação eu entendo que sim. pergunta. A preocupação, sim, mas Sim. talvez o fomento e a aceleração para isso ainda poderia ser um pouquinho mais acelerado, né? Eu acho que as empresas, inclusive maiores e com processos mais maduros, a dificuldade tende a ser maior, né? Porque o processo Uhum. de mudança organizacional, ele é mais desafiante, ele requer mais esforço, mais estratégia e mais investimentos para fazer Se você não a mudança. começa agora, É, você nunca vai fazer, né? Nunca. exatamente. A forma como você está enxergando essa estratégia está na meta das pessoas? Inovação, empreendedorismo, ou são projetos que de fato complementam as entregas deles no dia a dia? Está na meta, não de todas as áreas, Legal, tá? Mas está na meta, a gente mede isso pela margem operacional, pelo perfeito. EBITDA. Então, a gente tem como meta melhorar a eficiência interna e isso é refletido dentro da nossa margem operacional no final do ano. Então, todas as lideranças entendem que este é um objetivo estratégico do negócio. E aí tem a meta. E algumas áreas alavancam mais o resultado. Então, está na meta, por exemplo, do nosso CEO. Está na meta dele anual de trazer 2 pontos percentuais de melhoria da nossa margem com Você já tem um soluções. CEO executivo hoje Um no seu CEO. lugar. Não, um CEO. Um De COO, de operações, operações, exatamente. tá. Isso. Então está na meta dele. E aí os projetos dele tendem a trazer para a gente, para a Smart, esse resultado, né? Pelo menos assim esperamos. Assim Né? esperamos. Está no deadline Uma previsto. dica para ele, não conheço, mas ó, fica a dica, assista Fica a dica. nosso podcast. Mônica, coloquei eu tinha um roteiro para seguir aqui, mas está tão rica essa conversa. Eu vou colocar algumas perguntas que eu tinha feito para colocar para você. Claro. Muitas delas você já me respondeu, mas na sua visão, qual que é o maior erro que as empresas cometem quando elas tentam usar tecnologia para crescer? Tá. Bom, na minha visão, quando elas usam tecnologia para crescer, nós estamos falando que ela é a única estratégia para alcançar os resultados de crescimento, né, ou de alavancagem do negócio. Eu acho que a tecnologia pelos cases que nós normalmente acompanhamos de mercado e a própria Smart, é sim uma forma de você conseguir escalar com margens melhores. Mas eu acho que ela não é a única, é o único pilar, né, de um projeto ou de uma estratégia de crescimento bem sucedido. Eu acho que tecnologia é sempre meio. E para isso, acho que ela precisa, além de tecnologia, ter dados estruturados, né? Porque se você tem Sim. tecnologia, ainda mais com IA, então a IA trabalha com base em dados, né? Ela aprende com base nos seus dados, no seu processo. Então, se você não tem a parte principal ali de que eu falo de matéria-prima para IA, consequentemente, talvez a tecnologia não vai te levar para o resultado esperado, né? Então, precisa de dados, precisa pensar nessa matriz de pessoas, né? Então, a tecnologia por si só. Agora a gente tem a tecnologia autônoma, mas há pouco tempo nós não tínhamos exatamente. As tecnologias eram movidas por pessoas.
né? E vão continuar sendo movidas por Uhum. pessoas. Então, acho que assim, tecnologia é sim uma estratégia, a adoção de tecnologia é uma estratégia importante para o crescimento da empresa, mas ela tem que vir combinado com outros fatores. E para mim é dados e pessoas. Perfeito. A gente estava falando muito de um processo dos 3 grandes pilares de organização de uma empresa, né, que é tecnologia, pessoas Isso. e processos, pessoas, tecnologia e dados junto, né, como core do centro da organização. O Brasil vem passando um processo de transformação, nós não temos todas as capacidades analíticas ainda sendo desenvolvidas nas empresas. Nós, como executivas, cobramos das pessoas olharem para dados para tomarem decisões mais estratégicas e não só no feeling, não só no que eu já aprendi, né? Porque, obviamente, eu tenho cenários diferentes na jornada de crescimento de uma vida profissional. Como é que a gente fomenta, no teu ponto de vista, essa tomada de decisão baseada em dados? Como é que a gente usa o dado para nos dar direcionamentos de onde vamos, com que velocidade vamos, contextos externos? Você tem uma metodologia que você aplica na tua empresa? Porque eu sei que você olha e gosta muito de dados, mas você já tem isso como um framework de trabalho? Como é que você fomenta a tua liderança para fomentar os times, para que eles também tomem decisões baseado nisso? Tem uma mágica? É um grande desafio, né? Mas realmente a gente ainda tem um modelo de gestão muito baseado no feeling, que eu acho que é importante, né? Acho que inclusive isso vai nos diferenciar quando a gente tiver mais avanço da inteligência artificial. O feeling é algo que passa a ser realmente algo estratégico e humano, né? Ou seja, o sentir. Mas ele isoladamente é como eu falo, um barco sem bússola. Ele pode chegar como pode não chegar no destino, né? Ele pode navegar para o destino incorreto, né? Pela jornada que realmente não é o objetivo. Nós temos um rito mensal de acompanhamento dos principais indicadores. Então, a gente faz o tratamento desses dados e traz isso em forma de indicadores, de KPIs. Tá. Então, ali é o primeiro, isso também, acho que primeira prática que apoia a disseminação de uso de dados. Então, a gente olha pelo retrovisor e busca estratégias de recuperar, talvez, um resultado não desejado em alguma meta da empresa, mas sempre baseado em dados. Então, todas as áreas têm um conjunto de indicadores que traz para a gente o retrato da performance da área. Né? Isso é utilizar, e esses indicadores são feitos com base em dados. Perfeito. E como também uma prática de criação, de estimular essa cultura, eu tomo decisões junto com as lideranças baseadas em dados. Então, às vezes, quando vem decisões simples, vamos fazer a promoção de um colaborador. Antes era muito no feeling. Eu gosto dele. Exatamente. Ele atende super bem o cliente, ele é elogiado pelo cliente. Mas assim, e a produtividade dele? Né? Então, quanto ele está contribuindo para a sua meta, de fato. Né? Então, se o líder tem a meta, tem um conjunto de indicadores que mede, né, ou seja, está me dizendo se ele está ou não seguindo o caminho estratégico que a companhia indicou, a gente desceu mais o nível. Então, assim, este profissional está contribuindo para a tua meta e para a meta da companhia? Metrificado, não somente pelo feeling. Né? Então, a gente vai lá e verifica qual é a produtividade dele, porque tem uma entrega normalmente combinada com aquele profissional. Quase todos os profissionais têm meta, mesmo no nível mais operacional. Então, a decisão quando vem para alguma decisão de nova contratação ou demissão é sempre baseado nos dados. Perfeito. Então, aumento de quadro. Então, qual é a métrica? Nós temos tantos profissionais hoje e nós estamos com um gap de produtividade de uma célula. Então, com base no dado, nós tomamos alguma decisão. Meu capacity estourou, preciso de mais um, porque eu estou transbordando. Estou transbordando, exatamente. Estou gerando backlog de alguma atividade. Isso vai impactar na entrega de algum SLA para o cliente. Então, nós olhamos a meta contratualizada e verificamos a performance. E a gente, inclusive, avalia se a célula ela está performando isoladamente e cada colaborador está performando. Porque pode ter algum desvio a produtividade de um e de outro, e a gente vai entender o porquê que aquele colaborador, então, não está performando conforme o esperado. Então, parece ser uma prática simples, mas é uma prática que orienta a liderança a tomar decisão baseada em dados. Não, com certeza. Você faz um processo de cima para baixo, onde você eles precisam te reportar isso. Para te reportar isso, ele precisa
entender quais são os KPIs, quais são os indicadores, como é que está na linha para poder trazer. E você cria, através de rituais, uma mudança de comportamento, Isso. porque o líder também vai exigir da equipe dele que também faça a visibilidade, a gestão, né, e o processo dele através de dados, se ele está contribuindo ou não, e que ele traga como reporte para esse líder poder te reportar. É um ritual simples, mas é um ritual que mexe com o comportamento humano. E nenhum ritual que mexe com o comportamento humano é da noite para o dia que você consegue esse benefício, né? Você vai implementando em Exatamente. ondas até que essa empresa e essa cultura dessa empresa seja transformada em sua completude. Muito, muito legal. Na Eu, área comercial, por exemplo, a muitas meu é vezes as só pessoas não número. avaliam funil, né? E para ser básico, mas é isso. Então, assim, qual é a estatística do teu funil? Então, né, do lead, quanto você está conseguindo converter? Qual é o tempo médio de ciclo de venda? Então, nós fazemos essas análises por área e cada gestor apresenta também os seus KPIs, os seus indicadores. Então, e eu acho que, para mim, esse é um rito, é uma prática importante para a criação de cultura dentro de uma empresa, para que ela, então, passe a ser orientada também por E dados. ela tem que vir de cima para baixo, gente. Essa é a dica, porque isso é o que transforma a empresa como um todo. E você falou um negócio, a gente está indo quase para o final aqui, tá tão gostoso que dá para ficar aqui horas conversando, mas você falou um negócio do instinto, né? De viver de experiências passadas, que a gente toma decisão baseada em instintos, que isso também é importante, eu acredito 100% nisso, onde você usa dados para te direcionar, mas você também usa teu conhecimento interno para balizar se aquela decisão ela é correta ou não, baseada em experiências passadas. Quem toma mais decisão assim? É homem ou mulher? Vamos entrar na pauta elas em tech aqui. Você acha que tem diferenciação de liderança quando vem uma liderança feminina e quando vem uma liderança masculina? Você deve ter líderes homens também na sua organização. Qual que é a principal diferença que você enxerga no dia a dia dessas duas formas de piloto? Porque eu falo, entra numa pauta bem importante. Eu acho que a diferenciação de pontos de vista faz com que as empresas elas se complementem na tomada de decisão, fiquem mais estratégicas, mais inovadoras, a construção de pontes entre visões femininas, visões masculinas. Você consegue ver isso na prática, as diferenças de lideranças quando vem de uma mulher, quando vem de homem? Quais são os principais motores de diferença? Eu acho que não existe uma regra, né? Normalmente a gente não coloca os homens num bloco e as mulheres, porque a gente tem, cada Completude. profissional tem um perfil. Então, assim, eu tenho líderes que são mais, pode dizer, intuitivos, né? E eles conseguem misturar racionalizar a racionalidade e normalmente também são mais pragmáticos, com algumas sensibilidades. Ele olha para aquele cenário, ele não vê só dados e toma a decisão baseada nisso, né? Ele busca realmente a base histórica de conhecimento dele, o contexto atual e aquilo que ele acredita como visão para o futuro, e toma uma decisão. Mas, na grande maioria, os homens normalmente são mais pragmáticos, são normalmente mais objetivos, porque eles normalmente olham sem esse viés que a gente fala da intuição e da emoção. Uhum. E eu acho que é muito rico equipes que têm tomadores de decisão dos dois gêneros, né? Então, gênero masculino, gênero feminino. Porque tem essa contribuição, essa ponderação. E eu acho que não é por área, eu acho que tem. As estatísticas, infelizmente, mostram que tem poucas mulheres hoje na área de tecnologia. Na Smark, nós temos, há pouco mais de 8 meses, a primeira líder de tecnologia de gênero feminino. Que legal. E Isso é bom. Ela foi eleita internamente. Ela é técnica. Ela é técnica, a formação dela é técnica. Ela fez carreira como técnica. Ela começou como analista suporte, analista de negócio, Scrum Master, e hoje ela está, né, como nossa gerente de tecnologia. E ela é super pragmática. Ela é super focada e realmente, a gente fala, com mindset muito pautado em dados e estruturação de processos. Mas ela foi considerada a melhor líder de tecnologia dos últimos tempos dentro da empresa. E foi eleita pelos outros líderes. Olha só que Pelos contexto. outros líderes. Eu falo que liderança, quando ela vem com
o cuidado das pessoas, porque quem transforma as empresas são as pessoas, e o líder ele tem que ter essa sensibilidade, né. E as Tem. mulheres vêm ganhando muito espaço em muitas cadeiras de liderança em diversas empresas, justamente por ter esse olhar humano, não que os homens não tenham, tá gente, não é polêmica isso, ele tem também. Mas a gente tem aquele modelo de cuidar, de fomentar e de mostrar com um pouco com uma diferenciação como que ela faz para crescer esse cuidado, talvez seja isso o diferencial dela, sendo técnica, pragmática, racional, mas também com uma sensibilidade humana um pouco maior do que as outras pessoas, para fazer com que essa máquina ande de uma forma produtiva, de uma forma mais cuidadosa e que a gente ganhe, que todo mundo ganhe, as pessoas que trabalham para você e a própria empresa, os clientes e o ecossistema como um todo. Exatamente. E aí eu acho que esse diferencial dela de ser, de falar, de ter as emoções femininas mais afloradas, fez com que ela se destacasse justamente porque ela é, para nós, realmente uma estrutura importante no processo de transformação interna. Perfeito. A transformação digital está sendo fomentada por ela. Então, com essa empatia, ela vem conseguindo apoiar as demais áreas e dando, então, sustentação para as decisões que as áreas precisam tomar. Né? Então, porque ela tem esse viés de empatia, entender o desafio do outro, de fazer esse processo de transformação das áreas de negócio, do back-office, que não é trivial também. Então, eu acho que é uma experiência muito positiva da Smart em ter uma liderança feminina na área de tecnologia. Muito bacana, Tanto que os parabéns. projetos a gente vê hoje que eles estão realmente conseguindo ser efetivados com mais agilidade, até acuracidade em termos de previsibilidade de cronograma, em detrimento da gestão dela. É Ó, uma e grande quanto tempo conquista ela para tá? nós, há um pouco mais de 8 E meses. você já consegue enxergar o impacto positivo nessa liderança. Já conseguimos, Que bacana. inclusive de transformação digital. Então, vamos lançar agora o portal do colaborador de talentos para criar um banco de dados de colaboradores. Ela é um projeto dela. Vamos agora implementar toda a parte de processamento de folha com uso de IA. Ela cuida do roadmap de produto, então estamos avançando com algumas iniciativas adicionais de IA no produto. Então, estamos falando de 8 meses com projetos Super parrudos, entregues, né? parrudos entregues por ela, E de alto exatamente. impacto. De alto impacto e projetos que ela, na verdade, não necessariamente a sponsor. Ela é a área técnica que apoia, né? Mas que ela realmente apoia o protagonismo das demais áreas. Isso fez com que ela se destacasse. E assim, esse movimento é quando você gera empatia pelo outro, pela dificuldade do outro, e se propõe a ajudar, a complementar, como você falou, capacity que precisa ali, a competência que precisa ali. Então, ela se encaixou muito bem dentro dessa estrutura, né? Muito legal. Gente, que delícia de podcast. A gente falou Adorei. de colocar as decisões olhando que estão tomando para a inteligência artificial, olhando para o impacto da empresa como um todo, mudança de processo, arquitetura, organograma, salários, cargos, salários, agilidade, impacto nas empresas, nível de maturidade e decisão de dados, um pouco da tua visão aí como CEO, empreendedora, mulher que veio. Mãe, né, Thay? Mãe! Mãe! Tem essa também, Exatamente, né, mãe. consegue cobrir o contexto como um todo, casada, mãe, é um protagonista em diversas áreas todas as áreas da sua vida, Exatamente. crescendo aí por garra, vontade própria, mérito próprio, investindo em você. Qual é a tua dica que você vai deixar aqui para todo mundo, a tua recomendação para as mulheres e para os homens também que estão nos assistindo, com tudo isso que você olhando para o processo de tecnologia, olhando para os mercados, qual que é o impacto que as pessoas deveriam deixar para o mundo? Deixa para a gente a sua mensagem final aqui. É um grande compromisso, né, a gente poder, responsabilidade e compromisso, poder, deixar alguma contribuição como dica. Mas eu acho que o que me trouxe até aqui é uma força importante que, me incomoda todos os dias, que é a força de transformar, a minha área de negócio, né, que é a área de negócio que eu atuo, que é procurement. Mas acima de tudo, depois de um tempo eu descobri que é transformar realmente o papel da mulher no mercado de trabalho, porque à medida que eu consigo construir um case de sucesso, esse case de sucesso não é só da Mônica, é da Mônica e das dezenas de mulheres que estão dentro das markets,
dos nossos, das mulheres, né, que estão dentro dos nossos clientes, para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho. Então, acho que assim, um case de sucesso feito por uma mulher, ele não é só o case daquela mulher, ele é o case de sucesso de todas as mulheres, porque eu acho que é um exemplo de que nós podemos, né, construir os nossos sonhos, os nossos objetivos profissionais, e ser mãe, e ser mulher, né, ou seja, em algum momento algum pratinho pode cair, vai cair e tá tudo bem. E à medida que a gente também constrói um case de sucesso, e você é um grande case de sucesso, Thaís, Imagina, obrigada. a gente também mostra para os homens que a mulher tem um valor importante no mercado de trabalho. Sim. Né? Então, à medida que a gente constrói um objetivo, atinge os objetivos, o homem entende, poxa, realmente existe uma força que talvez eu não estava vendo, e eu vi através desse projeto, eu vi através dessa conquista. Então, eu falo que o meu compromisso e a minha dica é para as mulheres que estão aqui, vendo? Algum pratinho vai cair, com certeza, e eu já deixei cair muitos pratinhos na minha jornada, e vou deixar cair outros, mas assim, faça um case de sucesso, não só por você, mas para o nosso gênero. Por Né? todas as outras Por que se todas as inspiram em mulheres. você. Exatamente. E para os homens, acreditem nas mulheres, porque eu acho que tem muito potencial delas contribuírem, inclusive, com a jornada desses homens, né? Eu acho que é uma troca, e essa riqueza, eu acho que é a grande beleza realmente da diversidade. Que diversidade não como cota, né? Mas diversidade como estratégia de negócio, estratégia de crescimento profissional, né? E a gente aprende com os homens, e eu tenho certeza que muitos homens aprendem conosco, com nós todos os dias. Nossa, depois dessa eu não tenho como. Vamos terminar com essa fala. Foi maravilhoso. Eu acho que entregar com impacto, visando as outras pessoas que estão nos olhando, que hoje nós somos inspirações para as meninas e as mulheres que estão nessa jornada inicial de trabalho. Nós tivemos muito menos mulheres para se inspirar quando nós começamos nossas carreiras. E isso é muito importante, né? Você olhar e falar, eu também consigo. É muito importante. Então, muito obrigada. Eu adorei nosso papo. Ele foi transformacional para mim, assim. Acho que você me trouxe uma visão bastante importante sobre o impacto da tecnologia, o impacto dos negócios, o impacto da decisão, o impacto da liderança, os rituais. Vou levar esse conhecimento aqui para dentro de casa também. E, mais uma vez, obrigada pela tua presença e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Thaís. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da minha jornada, da minha visão. Né? E eu acho que é também um momento importante para a gente unir forças. Exatamente. Né? E que essa corrente se multiplique, não só, né, no gênero feminino, mas também no masculino. Então, que isso seja uma inspiração para que a gente possa realmente acreditar num futuro melhor para as mulheres e também para os homens, né? Perfeito, é isso aí. Obrigada de novo, viu? Até mais, gente.